Shalom, shalom, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se você ainda não é inscrito no canal Mistérios da Kabbalah, eu convido você a se inscrever, ativar o sininho e colocar todas para receber sempre as novidades deste canal, tá bom? Gostaria de convidar você, antes de eu começar essa nossa primeira aula sobre o Zohar, para que você escreva nos comentários o que é o Zohar para você. O que você sabe sobre o Zohar. Dá uma pequena pausa e escreve. Vai ser muito interessante cada um que assistir esse vídeo escrever isso aqui nos comentários para a gente ter uma ideia do que as pessoas... como as pessoas enxergam o que seja o Zohar, o que é o Zohar para as pessoas. E depois que você der essa pequena pausa e escrever nos comentários o que é o Zohar para você, aí eu convido você a assistir o Shiur, porque nós estamos começando um curso completo de Zohar aqui neste canal, tá bom? Fica comigo até o final que você vai gostar. O que é o Zohar? Alguns dizem que é a alma da Torá, né? A alma da Torá em seu significado mais profundo. Os aspectos mais profundos da Torá. Outros definem desse jeito, né? Os aspectos mais profundos da Torá. A sabedoria e os significados mais elevados, né? A Torá revelada sem clipote, cascas ou barreiras, né? Alguns falam essa afirmação, acreditam que o Zohar seja isso, né? E nesse caso inclui tanto a Torá escrita quanto a tradição oral. Outras pessoas já veem o Zohar como segredos obtidos por meio de um sistema extraordinário de percepção ou meditação, né? Algo além do que é considerado normal. Baruch Hashem. Muito bem. Agora, que vocês tenham uma ideia mais ou menos do que as pessoas pensam sobre o Zohar, leiam também os comentários que foram colocados aqui para ver outras ideias que as pessoas têm. Eu vou falar para vocês aí a introdução ao Zohar, tá? Essa gravação de hoje está sendo feita aí no dia 28 de agosto de 2025, tá? E nós estamos aqui no canal Mistérios da Kabbalah, onde daremos o início a esse shiur sobre o sagrado Zohar, tá? E o seu autor, Rabbi Shimon Bar Yochai. Primeiro, nós vamos entender os conceitos básicos. Eu vou tentar aqui passar para vocês de uma forma bastante didática para que vocês aprendam, certo? O Zohar, né? Então, vamos primeiro falar do autor do Zohar, né? Quem que foi o Rabbi Shimon Bar Yochai, né? Quais são os segredos da Torá revelados no Zohar, certo? Então, vamos começar apresentando, né, quem que foi Rabbi Shimon Bar Yochai, né? Rabbi Shimon Bar Yochai, ele foi um sábio, certo, que viveu na Galileia, que é atual Israel, durante a ocupação romana, após a destruição do segundo templo, nos séculos 1 e 2 da Era Comum. Ele faleceu em Meron, no dia 18 de Iyar, certo? Durante a sua vida, ele foi um crítico aberto do governo romano, o que lhe rendeu uma sentença de morte. Então, para escapar, ele se escondeu em uma caverna por 13 anos, junto com seu filho e com seus discípulos. Nesse período, sua sabedoria evoluiu a um nível extraordinário, e foi ali que o Zohar nos foi legado.
E eu vou dizer uma coisa a você que está assistindo esse vídeo. Se você fizer esse curso inteiro de Zohar que eu estou dando aqui no YouTube, você vai sentir uma profunda transformação na sua vida, assim como eu senti na minha. Ele foi discípulo, tá, de Rabi Akiva ben Yosef. E os segredos que ele revela não se originam neste mundo. Agora eu vou falar para você um pouquinho a estrutura do Zohar, né? O Zohar ele está escrito em aramaico e é um comentário sobre a Torá, tá? Em forma de paraxá, que é a porção, né, por paraxá, a porção da Torá. Além disso, ele possui uma introdução chamada Preliminares, que aborda os segredos mais profundos da Torá. No Zohar, os segredos são apresentados como diálogos. Existem traduções em português, depois ao longo desse curso eu vou indicando livros para você, tá bom? Então esses diálogos, eles ocorriam entre o Rabi Shimon Bar Yochai e seus discípulos, né? O Rabi Eleazar, o seu filho, o Rabi Yosef Iya, o Rabi Yehudá e o Rabi Isaac. Vou falar um pouco do anjo Metatron, né, o principal dos anjos. Vou falar também do profeta Elias, o Eliahu Hanavi. Vou falar do Moisés, chamado de o pastor fiel, certo? Então essas figuras no Zohar, embora de épocas diferentes, elas são descritas como presentes fisicamente. Quando você lê o Zohar, você percebe isso. Então elas transmitem ensinamentos que transcendem a nossa compreensão normal. Por isso que é sempre legal você ler, reler, estudar, meditar, ler, reler, estudar, meditar, que toda vez que você estuda o Zohar, toda vez que você assiste um shiur, por exemplo, se você assistir esse shiur aqui várias vezes, você vai penetrar em segredos de outras formas, tá? Eu vou falar um pouquinho da Torá e o Zohar. Corpo e alma, tá? A Torá, como a conhecemos, ela é composta por histórias, tá, e leis. Porém, por trás delas, há códigos secretos que revelam significados mais profundos. Então, a gente pode comparar a Torá como o corpo, a estrutura visível, ok? Se você acha que está um pouco difícil, dá uma pausa, volta um trecho do vídeo. Eu estou tentando ir de leve para o Zohar ficar compreensível para você. O Zohar, ele é como a alma, a essência oculta, tá? Então a Torá é como se fosse o corpo e o Zohar é como se fosse a alma, tá? Então, assim como não podemos conhecer uma pessoa apenas por sua aparência física, não podemos compreender a Torá plenamente sem o Zohar. Ou seja, no Zohar estão os segredos da Torá. E são esses segredos que nós vamos desvendar aqui no canal Mistérios da Kabbalah. Esse canal ele já tem algum certo tempo. Aí, por várias questões, contratempos, e, enfim, eu tinha começado a fazer um curso de Kabbalah, e eu só gravei algumas aulas, mas agora que eu decidi fazer essa retomada, eu creio que o Zohar é a melhor maneira da gente estudar Kabbalah, certo? Então essa aqui é a primeira das aulas, e nós vamos estar aí gravando mais aulas e ensinando o Zohar para você, e cada vídeo que você assistir, tenho certeza que vai encher o seu coração de luz. Eu vou falar um pouquinho sobre os níveis da alma, tá? No Zohar, a gente aprende sobre os 5 níveis da alma, tá? Então, nós temos aí Nefesh, a alma vegetativa e animal, tá? Aí nós temos Ruach, a alma emocional. Neshama, a alma intelectual.
e Hayá, a alma espiritual. Ok? E Yehidá. Yehidá é a fusão com a essência divina. Ok? Então é legal você ter um caderno para estudar essas aulas aqui e fazendo anotações, copiando aí o esqueminha que eu coloquei na tela. Assiste uma vez de olhos fechados para tentar compreender, depois você assiste novamente anotando o que eu estou falando, ok? Então o Zohar, ele nos eleva até o nível mais alto, que é o Yehidá, onde alcançamos união com o Criador. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a linguagem do Zohar. Tá? O Zohar, ele usa muitas metáforas que precisamos decifrar, ok? Por exemplo, a rosa. A rosa no Zohar, ela simboliza o povo de Israel. Os espinhos, eles representam as nações que julgam com severidade. Olha que interessante. A luz oculta na aliança, o Berit, ela se refere, no caso, esse termo, né, aos segredos da circuncisão, o Brit Milá. Ok? Vou falar um pouquinho agora sobre meditação e os segredos. O Zohar, ele também ensina que a meditação pode nos conectar com dimensões superiores. Então nós vamos fazer bastante meditação aqui no canal, vou estar gravando vídeos com meditações, não na aula, certo? Nós vamos gravar vídeos com meditações separadas. Aliás, eu já tenho alguns aqui que eu gravei, mas o áudio não ficou muito bom, então eu vou fazer uma nova gravação desses vídeos, tá? Porque agora eu arrumei aí uma mesinha de som e o áudio tá bem melhor, ok? Então, para a gente concluir esse shiur de hoje, o estudo do Zohar, ele nos leva a uma felicidade profunda, pois nos conecta com a essência divina. Como disse o Rabi Shimon Bar Yochai, né? Se minha aula fosse bem sucedida, abre aspas, se minha aula for bem sucedida, todos vocês se tornarão amantes de Deus. Fecha aspas. E que possamos continuar juntos aqui nesse canal, mergulhando nesses segredos e elevando as nossas almas, certo? Na próxima aula nós vamos continuar explorando mais os preliminares do Zohar. E continuaremos construindo aqui nesse canal o nosso dicionário de termos místicos. E vamos fazer isso de forma gradativa, passo a passo, ok? E vou convidar você a se inscrever neste canal, ativar o sininho, certo? E põe lá para receber todas as notificações. E eu aguardo você no próximo vídeo. Deixa aí seus comentários, deixa perguntas que você tenha dúvida, tanto sobre Kabbalah, quanto sobre o Zohar, ou qualquer outro assunto relacionado aqui ao tema que a gente trabalha no canal, que eu vou sempre procurar responder nos próximos vídeos, ok? Baruch Hashem, Shalom.